Olá, eu sou Marcelo Campos e está começando agora mais uma edição do programa Cidadania. Hoje, na entrevista, vamos falar sobre os desafios das prefeituras para 2021. E para isso, nós recebemos o presidente da Confederação Nacional de Municípios, senhor Vladimir Aroldi, e a prefeita eleita da cidade de Francisco Morato, no estado de São Paulo, Renata Ceni. Prefeita Renata e senhor Aroldi, muito obrigado por aceitarem o convite e participarem dessa entrevista do Cidadania. Obrigado, Marcelo, pelo convite. Eu que agradeço a participação de vocês. A primeira pergunta, eu vou começar pela prefeita reeleita de Francisco Morato, vale ressaltar aqui a reeleição da prefeita, sobre a questão da arrecadação. O ano de 2020, que está chegando aí ao fim, foi um ano atípico com a chegada da pandemia e isso impactou não só a questão da saúde das pessoas, mas também a questão da arrecadação. Como a prefeitura enxerga aí o panorama para 2021 dentro desse contexto? Como foram esses impactos em termos de arrecadação no ano de 2020 e o que se espera para 2021 dentro desse contexto? Marcelo, presidente, o município, naturalmente, não diferente dos demais municípios do estado e do Brasil, também fez um recorte e teve muita prudência em apresentar o novo orçamento para a Câmara Municipal de Vereadores, considerando aí a possibilidade de impacto direto na ordem de 30%. Para isso, o nosso governo já está organizando a possibilidade de parcelamento e de incentivos, né, para o próximo exercício, para buscar fomento de provocar no nosso município a possibilidade de receber o retorno desses recursos perdidos ao ano de 2020. De fato, a gente adotou uma série de medidas que congelam os juros de quem vai atrasar ou atrasou. As pessoas não pagaram, de fato, por conta da pandemia, por uma série de razões que não é diferente dos outros municípios. Então, de fato, é um desafio para todos nós. O impacto está em torno de 30%, 25% a 30%, e a gente espera que com essas medidas de parcelamento e medidas rigorosas também de fiscalizações, possam promover aí a oferta do recebimento desses recursos, mais a participação ativa de todas as instâncias dos entes federados. Então, nossa expectativa é grande, a gente vai entender agora no primeiro trimestre como vai encaminhar na ordem econômica para a gente fazer os ajustes necessários aqui no nosso município. Agora eu passo a palavra para o presidente da Confederação Nacional de Municípios, senhor Aroldi, que tem uma visão mais panorâmica, uma visão mais geral dessa situação pelo contato que tem com todos os municípios do Brasil. E eu já emendo essa pergunta com uma outra questão. A reforma tributária que é defendida aí pela Confederação Nacional dos Municípios, será que a situação que a gente está vivendo mostrou ainda mais a necessidade de uma reforma tributária e como essa reforma tributária poderia atuar no sentido de minimizar impactos tão dramáticos em situações adversas como a que o país atravessa por conta da pandemia? Primeiro, agradecer pelo convite, Marcelo. Obrigado pela presença. Poder estar contigo e especialmente com a prefeita Renata, dividindo essa bancada. Prefeita reeleita de Francisco Morato. A população de Francisco Morato compreendeu o trabalho maravilhoso, gestão, governança praticado pela prefeita Renata. E o resultado, né, desse entendimento e dessa boa gestão, ele acabou acontecendo nas urnas também. Eu quero cumprimentar a Renata por isso. Aliás, nós elegemos o maior percentual de reeleitos desde a implantação da reeleição no Brasil, foi neste ano. 64% dos prefeitos e prefeitas foram reeleitos. Isso demonstra que, mesmo com todas as dificuldades enfrentadas, especialmente neste ano, né, conseguiram trabalhar bem, dar o retorno esperado às suas populações, né, e foram reconhecidos. Mesmo com uma queda substancial na receita, eu costumo dizer, Marcelo, que na história política e administrativa do Brasil,
nenhuma geração de gestores enfrentou o que os atuais gestores enfrentaram e estão enfrentando neste ano, né? Uma queda aí na receita dos municípios na ordem de 74 bilhões de reais, uma diminuição de receita. Por outro lado, tendo que correr para atender as pessoas infectadas pelo coronavírus. Além disso, enfrentar um pleito eleitoral. E agora, mesmo os reeleitos, a transição do mandato, porque começa, a partir de janeiro, um novo mandato, com todas as dificuldades, né, que os atuais prefeitos e prefeitas estão vivendo. Os novos prefeitos e os reeleitos vão continuar enfrentando, pelo menos no próximo ano, as mesmas dificuldades. Então, a gente precisa fazer as reformas necessárias e você já aborda a reforma tributária. A reforma tributária que precisa, sim, ser uma reforma ampla, adequada às necessidades do Brasil, com a simplificação do nosso sistema tributário, com a segurança jurídica, sem aumento de carga tributária. Se a gente conseguir simplificar e dar a segurança jurídica, nós vamos facilitar a vida dos nossos empresários e dos investidores externos que porventura estão querendo investir no Brasil, gerando aquilo que no momento é o mais importante, emprego e renda para a nossa população, aumentando o nosso produto interno bruto, né? 34% do que é produzido vira receita pública. Então, como é que a gente vai aumentar a arrecadação dos nossos municípios? Criando esse clima que possibilite o aumento do produto interno bruto, que automaticamente nós vamos estar aumentando a arrecadação da União, dos estados e dos municípios, para que os nossos gestores locais tenham condições mínimas necessárias para poderem prestar serviços de qualidade à nossa população. E um dos pontos que é defendido nessa reforma tributária é a distribuição, a melhor distribuição dos recursos, inclusive uma distribuição mais equitativa aí para todos os municípios do país, com vários aspectos aí dessa reforma tributária, que é uma reforma complexa, dado o complexo sistema tributário que nós temos hoje. Mas acaba que essa questão da distribuição me leva a um outro ponto que também é uma reforma proposta que pode impactar diretamente na vida dos municípios, que é a reforma do Pacto Federativo. Há uma proposta dentro dessa reforma que pode diminuir o número de municípios no país, ou seja, aqueles municípios com menos de 5 mil habitantes, que até o ano de 2023, salvo engano, não comprovarem a sua sustentabilidade financeira, eles passariam a ser incorporados por outros municípios. Dessa forma, haveria um número menor de prefeituras, de câmaras municipais, e com isso haveria um impacto fiscal positivo para a União, que poderia depois ser redistribuído para os municípios. Esse ponto da reforma não afetaria, por exemplo, o caso da cidade de Francisco Morato, que já tem muito mais de 5 mil habitantes, as questões são outras, mas afeta todo o sistema federativo. Eu gostaria de saber da opinião de vocês sobre esse ponto da reforma do Pacto Federativo. Eu gostaria de começar com a prefeita Renata Ceni. Marcelo, o presidente pode me auxiliar nessa fala, que a falta de regulamentação desse assunto faz com que o município ainda não tenha clareza de como vai encaminhar esse pacto federativo. Nós já estamos fechando o exercício fiscal, fazendo a abertura de outro, e essa insegurança de manifestação para nós, os municípios, faz com que a gente tenha insegurança para o planejamento para os próximos anos. No PPA, no orçamento, da segunda onda de Covid, que é falado. Então, nos traz uma certa insegurança, confesso a vocês, em relação a esse tema tão importante, que ajuda os municípios, se de fato for observado o chão da política pública, acontece nos municípios.
Então, o que é para beneficiar os municípios tem que ter muito claro, tem que ter muito maduro, para que a gente consiga fazer um planejamento e organizar a nossa estrutura para isso. Então, a falta, na minha percepção hoje, a falta de regulamentação desse tema tão importante é que nos atinge e nos deixa inseguro para os próximos anos. Senhor Araújo, como é que a Confederação Nacional dos Municípios trata essa questão especificamente? A prefeita Renata tem toda a razão. A falta de clareza das competências acaba prejudicando a gestão local e as políticas públicas. Então, primeiro que a regulamentação do Pacto Federativo está muito ligada à reforma tributária. Não é um novo Pacto Federativo, é a regulamentação. Veja bem que nós temos 32 anos de Constituição Federal, e isso está estabelecido lá no artigo 23, no parágrafo único, esta regulamentação que ainda não aconteceu. Então, precisa deixar muito claro quais são as atribuições, as responsabilidades da União, dos estados e dos municípios, lá no Pacto Federativo. É isso que tem dado a insegurança que a prefeita Renata, com muito conhecimento e competência, relata. A outra situação é, dentro da reforma tributária, é nós compartilharmos o bolo tributário baseado nas responsabilidades de cada ente federado. Hoje, ao longo desses 32 anos, especialmente a União, ela transferiu responsabilidades para a gestão local e não transferiu na mesma proporção os recursos necessários para que a gente pudesse, executar essas responsabilidades com serviços de qualidade. Então, hoje nós temos uma participação no bolo tributário de apenas 19%, quando nós teríamos que ter, no mínimo, 23%. Então, este é um ponto. O Pacto Federativo, a discussão do Pacto Federativo está muito ligada à discussão da reforma tributária. Agora, a questão da proposta lá no Pacto Federativo tem muitos pontos positivos e que nós estamos concordando. Agora, essa situação da extinção de 1.217 municípios é um equívoco. E a gente está comprovando isso através de dados, de informações reais. Esses 1.217 municípios do Brasil, eles têm uma participação no bolo tributário de apenas, isto a população brasileira precisa saber, de apenas 0,7% do que é arrecadado do bolo tributário. Esses municípios todos ficam com apenas 0,7%. Então, venderam uma ideia para a sociedade brasileira de que, extinguindo 1.217 municípios do Brasil, nós vamos resolver o problema fiscal do Brasil. Não é real isto. Então, nós só temos problema fiscal no Brasil em 0,7% do total da arrecadação, em 99,3% não se tem problema nenhum. Não é extinguindo municípios. Tem no estado de São Paulo um município que foi criado há 105 anos atrás. E ele poderá ser extinto por essa proposta. Isso é um equívoco. Sem contar que, por que esses municípios não atingem 10% do que é chamado equivocadamente de receita própria? Porque a Constituição de 88, ela deu a competência de arrecadação para os municípios dos tributos urbanos. E a grande maioria dos municípios do Brasil tem uma área urbana pequena. Agora tem uma área rural considerável, de uma produção primária extraordinária e que está sustentando, que está equilibrando a balança comercial brasileira. E isso não está sendo levado em conta. Então, nós já mostramos para os nossos deputados, deputadas, senadores e senadores o equívoco desta proposta. E o Congresso Nacional está entendendo. Eu acredito que isto não vai acontecer. Evidentemente que a gente precisa trabalhar nesse sentido e mostrar para a sociedade, para o Congresso e para o governo,
que isto não vai resolver o problema fiscal do Brasil. Agora, nós concordamos com uma reforma administrativa estabelecendo o tamanho da estrutura conforme o tamanho de cada município. Mas não só para os municípios a reforma administrativa, para os estados e para a Federação Brasileira. Nós queremos trabalhar também a reforma administrativa para poder corrigir alguns equívocos nesse sentido. É bem interessante mencionar uma questão que às vezes passa despercebido pelas pessoas, que o conceito de cidade e de município são diferentes. A cidade é a parte urbana e o município é sempre muito maior. E aí tem essa parte rural, que foi muito bem colocada aí pelo presidente, que vai ter a parte de produção agrícola, que vai ter reservas ambientais, que é outra questão bastante importante aí da sociedade nos dias de hoje. Agora, falando nessa questão de distribuição, isso me traz diretamente a um assunto de uma outra reforma, de uma outra grande, importante aprovação legislativa do ano de 2020, que foi a aprovação do novo Fundeb. E daí implica diretamente num aumento na distribuição de receitas para a educação. E educação é um tema que também é de conhecimento da prefeita Renata Ceni, que já foi professora, tem aí a participação também, a formação em assistência social, mas com esse novo cenário, a partir de 2021, já começa o aumento da participação da União no financiamento da educação, que em 6 anos vai sair de 10% para 23%. No começo do ano que vem, já começa a valer e vem em boa hora, né? Talvez compensando um pouco dessa perda de arrecadação que aconteceu em virtude do desaquecimento da economia por causa da pandemia. Como é visto pelo município essa novidade e quais os desafios aí para 2021 com relação à educação, que deve ter um aumento de demanda pela educação pública, e aí também tem a questão do novo formato da educação online, se vai ser presencial ou não, com toda essa incerteza. Marcelo, eu acho que o presidente também pode me ajudar, que embora seja uma boa notícia nesse sentido que você traz, mas para o município o valor ele é o mesmo, né, presidente? Ele muda o percentual apenas em relação à distribuição por exemplo, do uso do magistério, mas não, em termos de orçamento, o impacto não é muito diferente do que nós vamos receber agora. Então, também nos causa preocupação e faz com que o município tenha criado muitas estratégias para promover e incentivar que as nossas crianças fiquem na escola, que a gente, principalmente a responsabilidade junto em parceria com o governo do estado, porque a gente fica com criança até o 5º ano. Então, a gente se preocupa que a evasão possa acontecer nesse momento. Até o 5º ano, a gente consegue, através de medidas bem próximas às nossas crianças, garantir a segurança e a implementação de ações que elas fiquem, né, no espaço escolar e atividade remota. Então, ainda me preocupa, não tem claro se esse recurso ele atende a toda a demanda e a nova demanda de logísticas em relação, por exemplo, a investimento em tecnologias, metodologias de remota, por exemplo, se continua. Aqui nós fizemos um projeto, tanto para retomada como para não retomada, como a gente vai se certificar que as crianças estão tendo oferta de hora-aula, de estímulos. Nós criamos um sistema municipal de avaliação por lei que garante a acolhida dessa criança, saber que estágio ela está do desenvolvimento e planejar também, na possível retomada, o incentivo para que ela faça uma recuperação. Então, eu confesso a você que agora, esse último mês, a gente tem feito muitos planejamentos, mas não com toda a segurança em relação aos valores desse novo Fundeb, que falta ainda por algumas fases, e eu não sei se o presidente pode me ajudar em relação a em que momento nós estamos com a regulamentação do novo Fundeb. Marcelo. Presidente Araújo. Primeiro, reconhecer o esforço, o trabalho do Congresso Nacional, que conseguiu, em tempo aí recorde, aprovar um novo Fundeb, que é o fundo que financia a educação básica no Brasil. E o Fundeb atual, ele acabaria agora no final deste ano. Então, é importante essa regulamentação. Nós temos uma equipe trabalhando muito com o Instituto Maria Cecília,
com o Todos pela Educação, né, e com a área técnica do Congresso Nacional na regulamentação desta matéria, porque nós entendemos tem alguns pontos na regulamentação que a gente não está concordando, especialmente no que diz respeito à educação infantil, alunos creche, o que preocupa muito. Há uma demanda significativa no Brasil. E não adianta o apoio do governo para a construção física da creche, porque o custo de manutenção, a prefeita Renata sabe muito bem disso, é muito maior. É uma despesa permanente do município. E nós temos aí uma meta de colocarmos 50% das crianças em idade na creche. Então, isso tem preocupado muito, né? Mesmo que a gente avançou alguma coisa no aumento da participação da União, nesse novo Fundeb, que vai passar de 10% para 23%, no ano que vem, ele aumentará apenas 2,5%. E 5% deste valor é que vai para, né, criarmos vagas em creches. Então, é um valor ainda muito acanhado. Sem contar que muitos municípios do Brasil não vão ter este valor disponibilizado, por conta do cálculo do valor aluno ano. Aqueles municípios e aqueles estados que atingem, que estão acima da média nacional, eles acabam não tendo participação nestes recursos disponibilizados pelo governo federal. Então, nós não podemos imaginar, claro que é um avanço significativo, nós estamos aplaudindo esta ação, esse trabalho do Congresso Nacional, mas nós não vamos poder imaginar, e não dá para vender a ideia, que com isso nós vamos ter todos os problemas da educação resolvidos, como falou a prefeita Renata. Nada disso. Precisa de muita gestão, de muita governança por parte de cada gestor local do Brasil. Então, nós vamos continuar, sim, enfrentando algumas dificuldades, mesmo com este novo Fundeb. E esperamos poder trabalhar agora, durante esta fase de negociação da regulamentação, alguns pontos que nós entendemos importantes para todos os gestores do Brasil, inclusive usar o recurso para a compra de vagas de creche na iniciativa privada. É um ponto que a gente está defendendo e que isso eu acredito que poderia ajudar muito os nossos gestores locais. Sem dúvida, a educação é sempre um trabalho permanente, né? Tem avanços, mas sempre há o que fazer, sempre há mais a se avançar, e é um aspecto da nossa vida que realmente merece todo o investimento possível. Nós temos pouco tempo de entrevista, agora eu vou fazer uma pergunta meio pinga-fogo. A mesma pergunta vale para os dois, a gente vai ter um pouco mais de 1 minuto aí para responder essa pergunta. Eleger o maior desafio das prefeituras para 2021. A prefeita Renata pode falar dos seus desafios locais e o nosso presidente da Confederação Nacional de Municípios pode eleger um grande desafio para as municipalidades de todo o país. Ok, Marcelo, presidente, eu penso que talvez o entendimento de como vai ser os recursos através desse pacto federativo com planejamento é um desafio, mas uma realidade muito local. Nossa preocupação, a princípio, está em infraestrutura da cidade, criar condições que as pessoas possam ir e vir, mas também eu tenho que dizer sobre o tema da saúde, sobre esse ponto de vista, né, que nos preocupa bastante. Apesar dos desafios, existem gestões bem qualificadas que conseguem trazer resultados positivos, que é o caso de Francisco Morato. A gente conseguiu atingir as metas do IDEB, nós conseguimos que as 23 mil crianças recebessem a oferta de cartão alimentação, assegurando, por exemplo, a qualidade e a oferta de calorias necessárias para essas crianças, né, na forma de cartão alimentação, sensibilizando o comércio local. Então, são medidas que o município tem adotado como estratégia para fomentar, para valorizar e que a gente possa recuperar o fôlego em 2021.
A Confederação Nacional dos Municípios faz um exercício bacana, que é proteger os prefeitos que estão lá na ponta, fazendo com que a malha pública não pare e fazer investimentos de políticas públicas permanentes de Estado, políticas de Estado para os municípios. Os municípios não podem parar. Quando há mudanças de governo, legislações novas, o município acaba sofrendo muito, né? Então, que a gente possa se certificar de ações através dessas parcerias, dessa conversa boa, em que, acima de tudo, os municípios possam ser vistos como grande responsável de fazer com que tudo aconteça no chão da política pública. E parabéns a todos nós por essa importante conversa e mediação. É nesta linha da prefeita Renata. Todas as demandas são prioritárias. Saúde, uma demanda reprimida, educação não é diferente, assistência social e principalmente a retomada das atividades econômicas, o apoio ao pequeno e microempreendedor, que são mais de 90% das empresas do Brasil e responsável por mais de 54% dos empregos com carteiras assinadas. Então, é desafios e desafios pela frente. E nós precisamos nos preparar. E a Federação Brasileira alinhada com a gente, nos dando as condições mínimas para que a gente possa fazer esse enfrentamento. As pessoas vivem no Brasil. Eu acredito que nós vamos colocar o país no trilho do desenvolvimento pela atuação dos gestores locais. Mas esses gestores precisam, né, de condições mínimas no compartilhamento do bolo tributário, na legislação que nos deixa sempre muito inseguros. Enfim, os desafios são muitos, mas eu acredito muito nos nossos gestores locais e Deus queira que a gente tenha as condições para poder fazer uma boa gestão em todos os municípios do Brasil nos próximos 4 anos, com o apoio do nosso Congresso Nacional. Faço coro às suas palavras, espero também da mesma forma sucesso a todas as gestões que se iniciam aí em 2021, a nova gestão da prefeita reeleita de Francisco Morato, e agradeço mais uma vez a presença do senhor, seu Harold, e também da senhora prefeita Renata Ceni. E eu agradeço também a presença de você que assistiu essa entrevista. A entrevista fica disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e também em nosso canal no YouTube. Ative as notificações e inscreva-se no canal do YouTube da TV Senado. Assim você pode acompanhar toda a produção legislativa. Obrigado pela participação e até o próximo Cidadania.